Sétimo ano, aula de hoje, do dia 25/6, vai ser sobre a reta numérica, né? Nós, na aula anterior, estudamos os números positivos e números negativos, e nós vamos organizar esses números numa reta numérica. A reta numérica sempre vai ter a origem, que é o número 0, ok? No sentido para a direita, vai ser positivo. Então, à direita do número 0, 1, 2, 3, são números positivos. E no sentido para a esquerda, vai ser negativo. Com isso, à esquerda do 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante, ok? Em toda reta numérica, qualquer ponto que você pegar, marquei dois pontos aqui, o ponto A e o ponto B. Esses pontos eles são chamados de abscissa, ok? Onde a abscissa é todo o valor da reta numérica. Então, qual é a abscissa do ponto A? Qual é o valor que o A está representando? Ele é o valor 6. Qual a abscissa do ponto B? Qual é o valor do ponto B? Menos 4. Então, toda reta numérica vai ter a origem, que é o 0, à direita, números positivos, à esquerda, números negativos, e esses valores podem ser chamados de abscissa. O que podemos ver também na reta numérica? Sucessor e antecessor. O sucessor e o antecessor de números naturais, que a gente já viu, né? Para você descobrir o sucessor de um número, tipo aqui, o sucessor do número 3, é o que vem depois dele, à direita dele, sempre somando mais 1. 3 mais 1, 4. Então, sempre o sucessor está à direita do número. Então, o sucessor do número 3 é o número 4. O sucessor do número 0, quem está à sua direita, sempre somando mais uma unidade. Então, o sucessor do número 0 é o número 1. Já quando passa por os números negativos, tem que ter bastante atenção. O sucessor do menos 5, o que vem depois dele, não é o menos 6. Olha só. Porque o menos 5 está aqui. O número que está à sua direita é sempre chegando mais próximo do zero. Menos 5, menos 4, menos 3 está indo chegando mais próximo do zero. Então, sempre quando você soma mais um no número negativo, então menos 5 somado com 1 vai virar o menos 4. Então, o sucessor do menos 5 é o menos 4. É sempre chegando mais próximo do zero. Então, quem é o sucessor do menos 20? Não é o menos 21. Só você lembrar na reta numérica. Imagine o menos 20 na continuação da reta numérica. E ele vai chegando mais próximo do zero. Então, quem está à direita do número 20, do menos 20? Vai ser o menos 19. Ok? Então, tenha bastante cuidado com o sucessor e o antecessor dos números negativos. E para determinar o antecessor de um número natural, a gente viu que é só você voltar uma casa, diminuir uma unidade. Então, o antecessor do número 7 é o número 6. E o antecessor do número 35 é o número 34. Isso aqui todo mundo sabe. Já quando passa para os números negativos, nós temos o número menos 3. Então, o antecessor dele, que está à sua esquerda, está ficando mais longe do zero. Então, o antecessor do menos 3 é o menos 4. E agora o antecessor do menos 32. Então, imagine. Começou do 0, menos 1, menos 2, até chegar no menos 32. O próximo, o antes dele, é o menos 33, ok? Então, aqui nessa reta numérica, tem os números naturais que já conhecemos, que é do 0 em diante, que é o 0, 1, 2, 3, 4, e sabemos que são infinitos. Opa, troquei. Só um momento. Então, voltando aqui, né? Os números naturais
a partir do 0. 0, 1, 2, 3, 4. E eles são infinitos. Já os números inteiros agora entrou os negativos. Então, os números inteiros, os números negativos também são infinitos. Então, menos 3, menos 2, menos 1. Que também vai estar os números naturais dentro dele. 0, 1, 2, 3, que também são infinitos. Então, aqui, ó, nós estamos vendo os números inteiros. Só que ainda continua infinito para a esquerda, infinito para a direita. Do 0 em diante, também pode ser considerado os números naturais, ok? Na reta numérica, pessoal, também, nós podemos determinar o módulo, que também pode ser chamado de valor absoluto. O que é o módulo ou valor absoluto? Ele é representado por esses dois tracinhos, né? Módulo do número menos 5, módulo do número 4, né? Então, o que é o módulo? Módulo, ele é a distância do número, distância para o zero. Então, imagine só, não existe distância negativa. Sempre a distância entre dois objetos ele é um número positivo. Então, imagine só, qual é a distância do menos 5 até chegar no zero? Existe quantas casas, quantas unidades? Unidades é esse intervalo de um número para o outro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância do menos 5 para o zero são 5 unidades. Então, sempre o módulo de um número vai dar um número positivo, independente se esse número ele é negativo ou positivo. Então, o módulo do número 4. Qual é a distância do número 4 até chegar no zero? 1, 2, 3, 4 casas, 4 unidades. Então, o módulo do número 4 é o próprio número 4. Então, sempre o módulo de qualquer número vai dar ele mesmo, mas só que positivo. Você pode escrever sem um sinal. Mais exemplos aqui, ó. Módulo de menos 13 é a distância do menos 13 para o zero. Vai ser 13 unidades. Módulo de mais 20, a distância do mais 20 para o zero vai ser 20 unidades. Sempre vai ser o próprio número. Aí você escreve sem um sinal. Também existem os opostos ou simétricos. Quem são os opostos ou simétricos? Sempre em relação à origem, pessoal. Quem é o oposto ao número 1, que tem a mesma distância do zero, aqui, ó, do 1 para o zero, vai ser do 0 para o menos 1. Então, o oposto do 1 positivo vai ser o 1 negativo. O oposto do 2 positivo vai ser o 2 negativo. Então, sempre oposto ou simétrico, você vai trocar o sinal. Então, quem é o oposto do 10? O 10, quando não tem sinal, ele é positivo. Seu oposto vai ser o menos 10. Quem é o oposto dessa fração? 2 quintos. Não é positivo. O oposto é menos 2 quintos. Quem é o oposto de menos 2,7? Não é negativo? O oposto vai ser positivo. Mais 2,7. Se você escrever só o 2,7 sem o sinal mais, também está correto. Quem é o oposto de menos raiz de 5? Como é negativo, o oposto vai ser negativo, mais vai ser positivo. Mais raiz de 5. Então, opostos ou simétricos, é só você trocar o sinal deles, ok? E se eu tenho um exemplo desse para calcular, calcule módulo de menos 13 mais módulo de 20 menos módulo de menos 8. Então, o primeiro passo é você retirar o módulo. Quanto é o módulo de menos 13? A gente viu que fica positivo, então vira só o número 13. Mais módulo do número 20, é o próprio número 20. Menos módulo de menos 8, então fica 8. Esse menos aqui já é o menos da expressão, não é o menos do 8, ok? E agora é só fazer a expressão. 13 mais 20, 33, menos 8, que é igual a 25. Resolvemos uma expressão onde envolve módulos.
E nós podemos também comparar os números inteiros. Com os números naturais, já sabemos, bem simples, né? Nós vamos comparar usando o símbolo de menor, maior ou igual. Nós temos o 15 e o número 10. Sabemos que o 15 ele é maior do que o número 10, né? Então, sempre que você quer descobrir o número maior, imagine na reta numérica. Você vai contando até chegar no 10 e até chegar no 15. O número maior vai ser aquele que estiver mais distante do número 0. Primeiro nós vamos chegar no 10 e depois nós vamos chegar no 15. Então, sempre o maior está à direita. Então, o 15 é o maior do que 10. Aí, olha só, nós temos o 0 e o menos 3. Está aqui o 0 e está aqui o menos 3. Quem está à direita é o número 0. O 0 ele é maior do que qualquer número negativo. Por quê? Porque o 0 ele sempre vai estar à direita de qualquer número negativo. Então, o 0 ele é maior do que o menos 1, o 0 é maior do que o menos 2 e assim por diante. Nós temos o número mais 4 e o número menos 4. Sempre o número positivo ele é maior do que qualquer número negativo, ok? Sempre qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. No item D nós temos dois módulos, que é um módulo de mais 4, a gente viu, é o próprio 4. Módulo de menos 4 também é 4, é a distância do número para o zero. Com isso, esses dois valores eles são iguais. No item E, agora no item E já são dois números negativos, o menos 10 e o menos 13. Na reta numérica, pessoal, quando você está comparando dois números negativos, sempre o maior é aquele que estiver mais próximo do zero. O menos 1 ele é maior do que o menos 2, porque ele está mais próximo do zero. O menos 1 ele é maior do que o menos 6, porque ele está mais próximo do zero. E também é só você imaginar como se fosse um saldo bancário. Aqui você está devendo R$10, aqui você está devendo R$13. Então, o pior é você estar devendo 13. Com isso, o menos 10 ele é maior do que o menos 13, ok? Melhor você estar devendo 10 do que estar devendo 13. No item F, módulo de menos 20, sabemos que é 20. Então, você está comparando o número 20 e o número 25. Então, o 25 ele é maior, né? Então, o 20 ele é menor do que o 25. Nós temos o menos 90 e o menos 7. Como eu já falei, o maior número negativo é aquele que estiver mais próximo do zero. Nós temos aqui o menos 7. Ele está mais próximo do zero. Aqui ainda vai continuar até chegar no menos 90. E também é só você imaginar dinheiro. Você prefere estar devendo 90 ou estar devendo apenas 7? Então, está devendo apenas R$7, né? Então, menos 90 ele é menor do que o menos 7. Nós temos aqui o 15 e o módulo de menos 15. Sabemos que o módulo de menos 15 é o próprio 15. Então, com isso, esses dois valores eles são iguais. Então, espero que com essa aula vocês tirem todas as suas dúvidas e que consigam fazer as atividades de casa. Até a próxima aula.